sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da liberdade. Oba, 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 oba! Salve, salve família! Marcelo Corrêa. Kézia Neves. Mais um Pode Pretos, porque preto também pode. coisa linda. E aí, minha irmã, como é que você tá? Tô bem, você? Tô bem, pro final de semana chegando. Muito trampo, hein? Tem bastante trampo. Graças a Deus. Bora trabalhar. Mandar um grande abraço pro nosso presidente pela abertura, pelo carinho que tem aqui com o nosso programa Pode Pretos, né? Isso aí. Marquinhos Ferreira, Marquinhos, nosso aquele muito abraço. obrigado. E hoje nós perdemos, né, um grande amigo, Fernando Cabeleireiro, um dos negros aqui da cidade. Então a gente quer mandar aí os nossos sentimentos para toda a família, né? Tá certo? Mas estamos no Pode Preto e hoje eu vou te falar uma coisa, Kézia Neves. Eu acho que é melhor a gente cantar outra musiquinha, porque hoje vai ser pancada. Você sabe como que eu tô aqui, né? Hã? Como é que eu tô aqui hoje? Meu Deus Ai, do meu céu. Deus. Não desmerecendo a todos os outros que vieram. Sim, Mas, com certeza. Gente, hoje Mas é vou falar diferente. para vocês, acho que 80% dos convidados que vieram aqui citaram o nome dessa mulher. Todos. Eu tô até feio, eu preciso depois fazer uma foto, pegar um autógrafo. Enquanto há tempo, enquanto está aqui, próximo. Salve, salve minha família, bem-vindo ao Pode Pretos. Hoje nosso programa tem a honra de trazer uma pessoa muito especial, já citada aqui inúmeras vezes por sua atuação, militância, carisma e por todo o ensinamento. Ela é mulher negra de pele clara, é nordestina, é mãe, é professora, é produtora cultural, é membro do movimento negro de Catanduva. Olha isso, gente. É vice-presidente do Conselho de Políticas Culturais de Catanduva, pesquisadora de temas ligados à África, negritude, racismo e também de assuntos voltados ao empoderamento negro e feminino e comunidade negra africana. É produtora e idealizadora do curso de Filosofias Africanas que está sendo realizado em parceria com a Secretaria da Cultura. Estamos falando de Selma de Oliveira! Aê, seja bem-vinda, mulher! Axé! Eu estou vermelha. Que isso! A preta de pele clara agora virou a preta vermelha. Boa tarde, gente. Me sinto muito honrada de estar junto com essa mulher maravilhosa que eu tanto amo, junto com você, Marcelo, que são figuras tão importantes para nós, da comunidade negra aqui de Catanduva, viu? Agradeço pelo espaço, por esse podcast, por essa experiência. Estou aqui. Que bacana! Foram me chamar, eu estou aqui. O que é que há? Foram me chamar! Eu estou aqui. Exatamente. Nordestina, mas de que cidade? Sou baiana, lá da cidade de Jequié, no sertão da Bahia. Fica ali mais ou menos próximo a Ilhéus, já 3 horas de Ilhéus, descendo para o sul. Eu sou da região sul da Bahia, sudeste da Nasceu Bahia. lá? Nasci lá, Eu nasci e vou me para criei. suas férias. Sim. Eu vou, graças a Deus, todo ano renovar as forças, né? A gente tem que ir para nossa terra, se alimentar, se fortalecer, recuperar, molhar as nossas raízes, né? Com certeza. Então, a gente foi final do ano, a gente já está se organizando para ir de novo, para dar benção à manhinha, para receber aquele cheiro no cangote. Oh, meu Deus, que delícia! E como chama a maninha? Manhinha se chama Nita, Helenita. Helenita. Uma preta, baiana, cozinheira, costureira, maravilhosa. Maravilhosa. Sempre o baiano fala manhinha e o pai fala como? Painho. 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 E Painho e manhinha. Olha, não é dengoso? Dengoso. Olha que dengo, né? painho e manhinha. Painho e manhinha. É esse aconchego gostoso, né? Painho e manhinha. Em Salvador se fala muito minha mãe e meu pai. Mesmo assim ainda tem esse dengo, é meu, né? É minha mãe, meu pai, minha tia. Mas lá no interior a gente chama de manhinha e painho. Que bacana.
E Selma é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta filha? Selma é a segunda. Nós somos 4. E eu sou a segunda, veio um menino primeiro, depois eu, um atrás do outro, né? Bichinha, manhinha, teve 3 filhos, um atrás do outro, coitada, na roça, com toda a dificuldade para dar conta. E aí depois do meu irmão mais novo, aí ficou uns 7 anos, até que veio a minha irmã, a mais nova hoje. Mas nós somos 4, 2 homens e 2 mulheres. E só você está aqui no estado de São Sim, Paulo? só eu. Os outros estão tudo lá perto de manhã. Tudo, só eu. Então, né? Ainda bem que tem as redes sociais. Tá fácil, aí né? Dá para dar uma benção, pelo menos de longe, né? Pô, que bacana, né? Maninha, painho. Gostou de ouvir, né? E os irmãos, nós chamamos de quê? Não, os irmãos chamam por apelido. Sempre Nossa, nome de ninguém a gente nem sabe, a gente sabe os apelidos. De João vira Jão, de Henrique vira Tutu. É assim, sabe? Coisa que não tem nada a ver. Os irmãos é tudo apelido. Mas o que demonstra também esse aconchego, né? Esse afeto. Então, eu sou Joselma, o nome de guerra, tá? Eu sou Joselma, dentro de casa, eu sou Selminha. Meu irmão começou a me chamar de não conseguia falar Selminha, então ele chamou Miminha. Então, a minha família e meus vizinhos me chamam de Miminha. Olha que delícia. Você acha? Eu volto para casa e eu sou chamada de Miminha. Quer dizer, aquela Selminha continua, né? É muito gostoso. Muito maravilhoso, né? E você, quando você veio, nós tivemos a honra de ter você aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Feitiço, você veio direto para cá, você morou em outras cidades do estado de São Paulo? Não, eu vim direto para Catanduva. Eu casei e vim para aqui. Meu esposo é baiano, mas morava aqui já há um tempo. Sim. Então, aí eu casei, a gente namorava à distância e tudo, aí a gente casou e aí eu vim para cá. Já vim direto para Catanduva. Que bacana. E como chama a esposa? Arnaldo Aragão. Arnaldo Aragão. É o professor Aragão. Ele é professor de filosofia. Todo mundo conhece o professor Aragão. Arnaldo Aragão, você vai ser convidado para vir aqui também no Pode Vocês precisam trazê-lo. Genial. Opa, genial. Anota aí, Kézia Neves. Não, já tá no... Tá certo? Tá na agenda. Selma, vamos lá, né, Selma? Muitas pessoas conhecem e citam o seu trabalho. Inclusive quem já passou por aqui pelo Pode Pretos. Todas as vezes que falamos em temas voltados ao racismo e as questões deles decorrentes, seu nome está sempre em pauta. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Então vamos começar a nossa conversa justamente falando sobre esse tema. Alice Walker é uma escritora, poeta e ativista feminista norte-americana e traz em suas obras o chamado colorismo. Essa palavra remete à lógica de que diferenças de traços e tons de pele entre a população negra interferem na forma como cada pessoa será vista pela sociedade. O colorismo passa a ser um subproduto do racismo e dependendo do quão a pessoa está mais próxima da negritude, mais ela vai vivenciar diferentes formas do racismo ao longo da vida. A existência do colorismo interfere na experiência de pessoas de pele clara dentro da comunidade negra. Isso porque alguns negros de pele clara podem não experimentar a vivência escancarada do racismo. Em contrapartida, pessoas negras de pele clara não são aceitas com mais facilidade pela população branca, mas sim toleradas. A branquitude não eleva essas pessoas ao mesmo patamar, pois ainda os enxerga como intrusos e não como iguais. Selma, olhando para você, uma mulher negra de pele clara, você sempre teve essa percepção sobre sua cor, sua identidade. Pode explicar para a gente como e quando isso tudo ficou nítido para você? Olha que interessante, né? Primeiro, deixa eu dizer. Vocês falaram que várias pessoas me citaram. Eu sou ouvinte do podcast, viu? Eu sou ouvinte do Pode Preto. Tô aqui o tempo todo escutando. E quando eu escutei meu nome, meu pai eterno, parei tudo
tudo, gritei, todo mundo também, vem ver, gente, olha só, falou meu nome, Kézia falou meu nome, meu Deus. Então, assim, me sinto muito honrada de fazer parte disso aqui, mesmo sem estar, porque no fundo é isso, é sobre sermos comunidade, né? E aí, então, quando você traz, Marcelo, sobre colorismo, é um tema que a gente vem discutindo ultimamente muito no movimento negro. A gente vem pensando qual o lugar das pessoas negras de pele clara, né? E o que é mesmo esse colorismo? O colorismo começa a ser estudado lá nos Estados Unidos, e aí você trouxe a poetisa dos Estados Unidos, mas aqui a gente tem ai, fugiu o nome agora. Uma filósofa... Nossa, como sumiu o nome? Mas a gente tem vários filósofos aqui de lideranças do movimento negro que vem discutindo o colorismo, né? E trazendo para a gente o que como que ele é percebido. O que é? Vamos pensar o que é o colorismo. Essa visão de que as pessoas, a comunidade negra, ela é diferente, diferenciada a partir dos tons de pele. Então, pensar o colorismo é pensar a pessoa preta retinta, a pessoa negra retinta, que é o termo que a gente usa, as pessoas negras de pele escura, né? Então, são as pessoas negras retintas, elas vão ser mais inferiorizadas, mais infernizadas, vamos dizer assim, mais perseguidas por ter o tom de pele escuro. Enquanto as pessoas negras de pele mais clara vão sofrer o peso do racismo, mas não tão pesado. Vai ter a chamada passabilidade. A gente vai passar em alguns lugares que a pessoa de pele escura não passa, né? Então, a gente vai passar por situações, a gente vai deixar de passar por situações que pessoas de pele escura passam. Então, por exemplo, eu não tive ainda a experiência de ser seguida numa loja. Meu irmão, que é preto retinto, já teve. Meu irmão Maninha, sim. Eu venho dessa mistura, né? Minha mãe é retinta e meu pai é claro, assim como eu. Sim. Só que de família negra. E aí, quando que vem essa percepção? Eu fui nascida e criada como a branquinha da casa. Nossa. Eu me entendi branca, mulher branca a vida toda. Vida toda. Então, dentro das éramos 5 amigas ali, 10, 11 anos, ali no iniciozinho da adolescência, eram 2 de um lado, 2 do outro, todas mais escuras. Eu sou de uma periferia, de um bairro que ainda não tem o certificado de um bairro quilombola, mas, assim, todos os estudos já apontam que o nosso bairro é um bairro quilombola, né, descendente de escravizados. Então, nós somos uma comunidade negra muito forte, lá no interior da Bahia. E aí, dentro dessas amigas, eram as 2 mais escuras de um lado, as 2 mais escuras do outro, e a Selminha, que era a branquinha no meio. Minhas amigas sempre fizeram isso. E tem um saborzinho gostoso, sabe, as meninas? Tem um saborzinho gostoso de dizer... Tem o saborzinho gostoso do privilégio de dizer, realmente, eu sou mais clarinha. Olha que eu sou a mais bonitinha, meu cabelo é melhor. Entende? Tem um saborzinho gostoso de ser mais clarinha do que os outros. Nesse espaço onde todos os mais escuros que eu são os feios, são os cabelo duro, né? Todos os adjetivos negativos. Então, eu cresci nesse espaço de ser a branquinha da casa. Eu e minha irmã somos as 2 branquinhas da casa. Porque todo mundo é mais escuro que a gente. A painha, maninha, todo mundo chamava você? Sim, minha família toda. Minha família, porque como a gente é uma comunidade negra muito grande, pensa assim, toda a minha vizinhança é negra. Então, tem um mais clarinho, aquele é o branco. Eu não sei se aqui vocês têm essa experiência, mas lá para nós, como todo mundo é preto, o mais claro, o menos preto é o branco. E aí tem os privilégios. Então, eu por ser mais clara que minhas primas, que minhas amigas, eu tinha esse lugar da branquinha. E tinha um saborzinho do privilégio de ser a branquinha do grupo. Depois passei pela escola a vida toda, comunicativa do jeito que sou, passei pela escola a vida toda, nenhum momento eu tive nenhum professor, nenhuma professora que me dissesse, ei, olha, vocês são uma comunidade negra, olha a história de vocês, tudo que eu vi na escola sobre escravidão, e eu sou professora e eu falo hoje disso com essa revolta, né? Tudo que a gente viu na escola foi o negro escravo de cabeça baixa, né? Então, assim, mesmo que eu olhasse para minha mãe e visse mais escura que eu, isso não era orgulho nenhum, porque isso quer dizer que ela veio daquele lugar de ser escrava, de cabeça baixa, que aceitou a escravidão. Então, depois dos meus 18 anos, eu fui morar com as freiras. E as freiras, o movimento social, a política foi que foi olhar para mim e dizer, você não é branquinha, não. Peraí, que tem coisa estranha. Você não é branca. E aí, eu fui morar em Salvador. E aí, morar em Salvador, gente,
me aterrou, né? Me jogou no chão. E aí eu compreendi que mesmo ali em Salvador, morando, convivendo com gente muito mais escura que eu, porque Salvador é a cidade de maior população preta fora de África. Então, convivendo com aquela negrada toda. Meu sonho. Mas aqui, Salvador tem outro axé, gente, é verdade. Salvador, você se encontra. E ali, morando em Salvador, foi que o povo de Salvador foi me mostrar que eu não era branca. Que eu não era branca, que o meu cabelo não estava não cabia dentro daquele padrão que me disseram que o meu cabelo era o cabelo bom diante das minhas irmãs, das minhas primas, né? Porque quando eu fui conviver com os brancos, que é o que o texto fala, quando que a poeta fala, a pesquisadora, ela diz, quando essas pessoas negras de pele clara, que pensam que são brancas, vão conviver com os brancos, ela não é aceita, ela é tolerada. Porque aquela branquitude diz, você não se parece com a gente. De onde vem esse nariz? De onde vem esse cabelo? De onde vem todos esses traços, né? Então, é a comunidade negra de Salvador que me faz, o movimento negro, a Pastoral Afro. Eu participei ali, durante os anos em Salvador, da Pastoral Afro, do movimento negro. Então, é o movimento, é a política, né? É a política, é o movimento negro que me faz olhar no espelho e me reconhecer como mulher negra. E aí, eu volto para casa e olho para a manhinha, que até então eu não via manhinha negra. Eu lá na Bahia, não sei se vocês têm essa expressão por aqui, mas lá a gente fala que pessoa negra de cabelo menos crespo, porque o dela é crespo, mas ela alisava, é Cabo Verde. Então, eu nunca vi manhinha negra, eu via manhinha Cabo Verde e manhinha retinta, preta retinta. Entende como é essa negação? A gente não vê os nossos, a gente não se reconhece. É estranho isso. Mas aí, depois dessa passagem para o Salvador, que eu olho para os meus e eu digo, meu irmão é preto, mãe é preta, minha avó, papai é negro, eu sou negra, sabe? Entende? Eu começo a enegrecer minha família. A Neuza dos Santos, uma pesquisadora que está aí é uma psicanalista que até já faleceu, ela escreve um livro chamado Tornar-se Negro. A Tainá falava desse livro aqui, né? Tornar-se Negro. Ela vai dizer isso, que é depois de adulto, com as experiências de vida que a gente vai ter, que a gente vai se tornando negro, porque a gente não tem noção. E vocês já falaram isso aqui. Passei a vida toda, nunca tive noção, nunca tive compreensão de tudo isso, né? Exatamente. A gente vai se tornando, né? Então, essa minha experiência por Salvador foi essa grande porta que me fez me tornar negra. E aí me compreender, tá, negra como? Negra igual manhinha? Não, não sou negra igual manhinha. É diferente o tom da pele dela. Mas onde é que eu me encaixo? Aí entra o colorismo para mim, aí entra o movimento negro para me acolher e dizer sim, existem os negros de pele clara, existem os pardos, né? Que aí, hoje em dia a gente tem toda uma revolta por trás do pardo, porque a gente diz, mas pardo é papel, pardo é coisa do colonizador que colocaram na gente, mas o movimento negro continua afirmando que ainda é necessário afirmar essa categoria, porque pretos, diante do IBGE, né, diante do Brasil, o movimento negro fez um esforço gigantesco para definir quem é negro no Brasil, é a categoria de pretos e pardos. Então, são as pessoas de pele mais clara e são as pessoas de pele escura. Então, pretos e pardos são negros. Os negros. Então, negros não vai ser só... E erroneamente, a gente acha que negro é só o mais... Exatamente, os mais escuros. Então, entre nós três, vocês dois são negros e eu não. E ainda hoje, muita gente diz, mas você nem é tão negra assim. Não, mas não, você é morena, moreninha, né? E eu continuo afirmando, inclusive para minha família, que essa mesma família minha, ela continua no mesmo lugar e percebe da mesma forma, não, você é branquinha. Né? Então, afirmar para minha família, não, gente, eu sou igual a vocês, negra, no entanto, de pele clara. E isso faz com que, por ser de pele clara, eu não viva as coisas que manhinha viveu. Eu não vivi muitas coisas que manhinha viveu, que minhas primas passaram, né? Muita coisa eu não vivo, mas eu não deixo de viver também todas essas mazelas dessa sociedade racista, né? Então, essa compreensão, o colorismo é compreender as diversas... E mais coisa, pensando no colorismo, como que ainda hoje a sociedade ela dá espaço para pessoas de pele clara e vai fechando as portas para as pessoas de pele escura, né? Um exemplo emblemático disso é a situação daquela Globeleza, não sei se vocês lembram, não lembro que ano. A Globeleza, uma mulher retinta, foi eleita, não lembro o nome dela agora, eu sou ruim para lembrar, de retinta, foi eleita a Globeleza, no Faustão, não lembro, na Globo ali, que era eleita ali. Retinta, aquela mulher maravilhosa, aquele corpão,
2 dias, 3 dias depois, a Globo tira ela e coloca uma mulher parecida comigo, de pele mais clarinha, com cabelo cacheadinho como o meu. Então, essa mulher preta, ela não é aceita. Não vende, né? Não vende, né? Me dá uma angústia até hoje tão grande quando eu penso na cultura da Bahia, na toda a força que é a cultura da Bahia, e eu vejo os grupos musicais da Bahia. Quantas mulheres pretas retintas você vê ali? Né? Quantas mulheres? El Chan, todo mundo dançou El Chan explodiu pro Brasil todo. Tinha uma mulher retinta, a Débora, que não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Porque a mulher preta, ela não é aceita. A mulher preta. O homem preto passa muita coisa, mas a mulher preta, ela ainda está atrás do homem preto, né? Entende? Então, assim, é pensar que a pessoa de pele escura, ela vai ser muito mais perseguida, violentada, maltratada, né, do que a pessoa de pele clara. A sociedade vai estar sempre escolhendo um pouquinho mais clara para dizer, tá vendo que eu não sou racista? Ó, eu sou amiga dela, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho uma... A gente não é racista na nossa empresa, a gente tem uma globeleza negra, mas ó, a pele mais clara, né? Então, as pessoas, os artistas, as atrizes negras de pele mais clara, elas vão ter muito mais facilidade de ser aceitas, né, ali no papel mais de chamativo do que a mulher retinta de cabelo crespo. Poucas a gente tem. Você sabe que isso me preocupa um pouco, né? Como eu tenho as 2 meninas negras de pele clara, e eu sempre fico muito preocupada com isso, porque eu falo assim, nós também temos, eu não sei do que a gente pode chamar, mas o racista olha pra gente e a gente vê que ele é racista e muitas vezes ele se posiciona como. Para vocês, de repente, o racista não se mostra racista, né? Não, eu tô aqui, eu tô com você. Então, eu fico muito preocupada com isso em relação às meninas. Porque eu falo, eu não sei o que é pior, se você ter um racista declarado ou um racista fingindo não ser ali do teu lado, né? Eu acho que tem esse lado também. E aí a gente já começa a refletir, além de nós, das nossas crias, né? Olha como é forte, né? Então, quer dizer assim, tantas coisas que minha mãe passou, eu não passei, mas tanta coisa que eu passei, eu não quero que minhas filhas passem. Exatamente. Sabe? Então, o que a gente consegue, eu penso, Késia, que a gente consegue, não é proteger, mas preparar essas meninas, sabe? Falando, conversando. A minha menina tem 3 aninhos e é de pele clara como eu, e tem um black power maravilhoso. E ela adora. Ela tem 3 aninhos e ela já fala, eu sou mulher negra. Black Power, sabe? Ela já fala, porque ontem, na hora de dormir, ela disse, mãe, coloca Linda e Preta, a música de Nara Couto, Linda e Preta. E ela foi dormir cantando Linda e Preta. Então, eu penso que a gente pode colaborar trazendo as nossas meninas para perto da gente, para elas já entenderem, olhe, você é uma mulher negra. Sabe? Olha, você carrega com você tudo isso, sabe? Olha, percebe que existe isso, isso e isso. E não deixe falar do seu cabelo, não deixe falar da sua cor, não deixe falar do tamanho do seu nariz, não deixe, sabe? É mais ou menos isso. É conversar, é preparar. Porque você, com certeza, não teve e eu não tive, né? A gente não teve quem preparasse a gente. A gente foi tomando porrada na cara. E porque os nossos pais também não tiveram, né? Exatamente. Então, eu acho que hoje a gente tem conteúdo pra gente dividir. Não podemos aceitar mesmo. Não podemos aceitar. Essas brincadeiras, a gente tem que ser firmes. Porque não é brincadeira, né, irmão? Não é. Uma brincadeira que ofende, que leva muita gente ao suicídio, não é brincadeira. Né? A taxa de suicídio entre a população negra é gigantesca. Né? Essa falta de autoestima é gigantesca. E o que é essa autoestima? É a gente olhar no espelho e a gente não se reconhecer. E não tem o que fazer com a nossa aparência, né? Porque eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Passar maquiagem para ficar claro? Eu posso até clarear aqui, né? A bolacha do rosto. Mas e o resto, né? Então, assim, não tem o que fazer. Aí eu aliso meu cabelo, eu posso alisar meu cabelo. Mas e o resto, né? Então... não dá pra gente fingir. A gente precisa, o contrário, não ver mais como brincadeira. É perceber que sim, e o Brasil só vai superar essa situação do racismo quando a branquitude compreender, sabe? Essa população branca, ela compreender, e nós negros também. A gente compreender, nós somos uma sociedade racista. Nós somos uma sociedade que sequestrou, e a palavra é sequestro, quando a gente pensa na escravização, né? É sequestro. Nossa população foi sequestrada de África. A gente vivia lá, a gente tinha impérios,
reis, rainhas. A gente trabalhava com ouro, com ferro, muito antes da Europa. Com a filosofia, muito antes da Europa. E nós fomos sequestrados de lá para cá, nos navios, mortos, assassinados dentro desses navios e por aqui, em toda essa diáspora. Então, não dá para a gente olhar para isso e falar, é brincadeira, ficar falando do cabelo duro é brincadeira, sabe? Ó, o lábio dele, ó o beição, é brincadeira, ó, deixe, menina, falar com minha filha hoje, já pensou? Deixe, ó, tá falando mal do seu cabelo, deixa, não liga, não, é brincadeira. Não, a gente tem que dizer o contrário. Eu parei minha aula esses dias, minhas crianças, meus alunos têm 6 anos de idade, e eles brincam, né? Ah, sai daqui, sua preta, sai, sua fedida. E eu disse, mas como é? Como é isso? Isso é brincadeira? Pare, eu estava dando aula de matemática, chegou essa conversa que no recreio, o coleguinha, todo mundo negro da periferia, mas um coleguinha mais claro se sentiu no direito de chamar a menina, de mandar a menina mais escura, sai pra lá, sua preta fedida. Pra quê? Falei, pare com isso agora, porque não é brincadeira. Não tem nada de brincadeira e eu não quero mais ouvir isso aqui. E aí, com os meninos de 6 anos de idade, e eu fui falar do sequestro, e eu fui falar da escravização, e eu fui falar por que nós somos tratados desse jeito. E eu fui falar que eu uso meus turbantes na escola, na sala de aula do meu trabalho, né? Por conta dessa presença que marca, de marcar território mesmo, né? De marcar mesmo. E falei, então assim, a gente precisa falar com as nossas crianças. E na hora que você falou com esse menino, ele entendeu como ele ficou? Você procura falar com os pais quando acontece alguma coisa assim? Então, nessa situação, eu não tive acesso a falar com os pais, né? Mas esse é um assunto cotidiano na minha sala de aula. Então, já é algo que não tem mais como levar como brincadeira. Então, já é algo que eles já não tocam. Se acontece alguma situação, as coleguinhas vêm me falar. E por que isso é cotidiano? Porque não é só falar da escravização, né? Desse processo feio, violento, mas eu trago histórias positivas. Eu mostro meu cabelo Black Power, grande, cheião. Eu chamo as meninas na frente e eu conto a história das princesas africanas, entende? Então, assim, eu briguei, chamei a atenção, mostrei que isso é sério, que isso não é brincadeira, e aí eu dou algo positivo. Naquela mesma semana eu disse, deixa eu mostrar, fazer algo positivo para eles verem. Levei uma história da Kilsan de Oliveira, das princesas africanas, chamei as 2 meninas mais retintas da sala e fui contando a história com elas e coloquei turbante nelas e deixei elas passarem a manhã toda de turbante. Meio-dia, quando eu fui embora, quem disse que elas queriam tirar o turbante? Elas não queriam tirar o turbante, né? Elas não queriam, porque elas se sentiram pela primeira vez, aquelas meninas que eram xingadas, que são xingadas o tempo todo na escola, porque a escola é esse ambiente, né? Aquelas meninas se sentiram rainhas. Olha que interessante, né? Pela primeira vez, aquelas meninas se sentiram princesas, né? E aqueles meninos podem se sentir reis e perceber que não é da imaginação. Sim, existiram reis, existem ainda, mas na nossa história nós tivemos inúmeros reis e rainhas negros, e você, sim, olhe igual você, eu vou contando, olhe igual você, com esse cabelo igual fulano, e vou andando por meio deles, exatamente nessa proposta de devolver algo positivo, né? De construir algo positivo com eles. Nossa, hoje nós estamos aqui e com esse sotaque, né? Esse sotaque tá me encantando aqui. Muito bacana, hoje muita coisa. Kézia Neves. O racismo estrutural vem de um processo histórico no qual classes subordinadas são submetidas à opressão e à exploração das classes dominantes. Está enraizado na estrutura social e orienta as relações institucionais, econômicas, culturais e políticas. Um reflexo do racismo estrutural é o racismo institucional, que aparece em instituições públicas e privadas e promove a exclusão e a desigualdade com práticas discriminatórias. Nós vamos assistir um vídeo e gostaríamos que você falasse um pouco sobre ele. Tá, vamos assistir. Hoje tá demais, viu? Muito obrigado por terem vindo.
mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Selma, a gente gostaria que você comentasse sobre esse vídeo. Então, vídeo forte, né? Muito forte. Muito forte. É pensar esse lugar social do negro, na imaginação, esse lugar imaginário do negro, né? Onde foi que nos colocaram? Onde colocaram a nossa sociedade, a nossa população? A gente está sempre ligado, aqui no Ocidente foi colocado para a gente que nós estamos sempre ligados ao inferior, aos serviços mais inferiores, aos mais baixos salários. Portanto, e por quê? Porque vem da compreensão de que nós somos menos humanos. É desumano ver isso, não é? Muito. É desumano. É porque exatamente está no coletivo social, no imaginário, a compreensão de que nós somos menos humanos, menos intelectuais. Que o nosso poder intelectual é muito menor. Que o nosso poder de construção é muito menor. Então, a gente é uma categoria de sub-humanos. Por isso que a gente passa por tantas coisas, né? Por isso que uma pessoa, um segurança, se sente no direito de bater, até matar uma pessoa negra dentro de um supermercado. E um supermercado cheio de gente, né? E o que é dar soco, até uma pessoa negra morrer, até uma pessoa morrer. Quer dizer, não foi pouco soco, não foi pouca violência, né? Então, porque esse corpo é desumanizado. Então, eu olho para esse corpo negro e eu não vejo a possibilidade de ser uma cantora maravilhosa, de estar em cima no palco. Eu só vejo essa possibilidade de ser empregada doméstica, prostituta, de tomar marido dos outros. Sabe? Tudo ligado a coisa ruim. Tudo ligado a coisa ruim. E esse mesmo pensamento do colonizador é o que está na escola, né? Às vezes, eu, professora, mulher branca, professora, eu olho para esses meus alunos negros e eu só estou vendo, isso ali já sei, não vai dar nada que preste. Aquela dali, daqui a pouco, deve estar vendendo o corpo igual a mãe. Sabe? Porque nessa cabeça minha de pessoa branca, minha que eu digo é essa pessoa branca, né? Tá de que o negro é inferior. E aí, mais forte é pensar de que esse mesmo pensamento está na gente, enquanto pessoas negras. Porque a gente reproduz isso. A gente reproduz. E daí que está a compreensão de nossa baixa autoestima. Por que eu tenho baixa autoestima se eu sou uma mulher tão poderosa assim, assado? Porque a vida toda me disseram que eu sou inferior. Que o tamanho do meu nariz está errado, que a textura do meu cabelo está errado, que o tamanho do meu quadril está errado, que tudo em mim está errado. Né? Então, como que eu vou ter uma imagem positiva de mim? Se nas histórias que eu li na escola, a princesinha foi sempre aquela bem branquinha de pele igual a neve. A bruxa pode até ter um narigão parecido com o meu. A empregada que aparece nas histórias parece sim comigo, parece com a minha mãe, né? O estuprador que aparece nas histórias, no imaginário, parece com meu pai. Olhe, entende?
Então, como que essa criança negra, como que essa pessoa negra vai ter uma imagem positiva dela? Não vai, então a gente reproduz. Então, essas pessoas brancas que analisaram esse vídeo, essa mesma situação poderia estar sendo feita por pessoas do RH negras também, porque está aqui dentro da gente. Está aqui dentro da gente, né? A gente também reproduz. E é interessante pensar o seguinte, o negro, ele não é racista, porque o racismo, ele é uma estrutura de poder. Então, você, homem negro, não tem poder nenhum para ser racista com ela. Agora, você pode reproduzir. Porque a gente é criado dentro dessa panela, vamos pensar a sociedade como essa panela, que todo mundo está respirando esse mesmo ar, que é o racismo, o machismo. Não tem como, né? A gente carrega. A gente só vai conseguir se desfazer dessa bagagem toda quando a gente tomar consciência, que aí é o tornar-se negro, né? Tomar consciência dessa bagagem toda ruim, pesada que eu carrego. Vomitar, eu sempre uso essa palavra, vomitar, porque é botar para fora o que não presta, né? Jogar para fora e colocar coisa boa no lugar. E é colocar coisa boa, que é o que nós estamos fazendo com o nosso curso de Filosofias Africanas. No nosso curso de Filosofias Africanas, que a gente está fazendo agora em parceria com a Secretaria de Cultura, a gente está trazendo isso. A gente está desvendando esse imaginário de que o negro é só ruim, só coisa ruim, só bandido, só... E a gente está dizendo, tá olhando lá para a África, fazendo um movimento de Sankofa, que é aquele pássaro, aquele adinkra, né? Aquele símbolo africano que olha para trás para poder ir para frente. A gente está no nosso curso convidando esses estudantes a olhar para trás, e olhar para o continente mãe. E não ver só fome, miséria e desgraça, como é a única coisa que a gente vê quando pensa em África, né? É olhar, vamos olhar, sabe essa filosofia grega que você estudou na escola? Foi criada por africanos. Foi saqueada, roubada, sequestrada pela Grécia. Mas foram criadas por pessoas africanas. Sabe a matemática, a escrita e a invenção das letras? Foi africano. Sabe essa busca toda que a gente está aí por mais mulheres nos espaços de poder aqui na sociedade ocidental? Pois é, a África já teve rainhas nos seus primeiros anos. Na antiguidade, lá em Kemet, Antigo Egito, já tinha rainhas. Já tinha rainhas pipocando por tudo quanto é canto de África. Então, a sociedade, essa civilização africana, começou o trabalho com ouro. O reino de Gana era um reino que foi invadido exatamente por conta de toda a riqueza africana, de toda a riqueza do ouro, do ferro. As obras de arte africana estão lá nos museus de Londres, até hoje roubadas, sequestradas, né? Então, é pensar, a gente precisa destruir esse imaginário, né, racista que a gente também carrega, mas a gente só vai destruir quando a gente levar a verdadeira história africana para as escolas, para os espaços de poder, para as conversas, né? Quando essa conversa entre nós, ela for mais cotidiana, sabe? A gente não precisa mais ficar rindo, brincando do cabelo do outro, sabe? A gente vai dizer, ei, deusa, nossa, como você tá linda hoje, você tá parecendo a rainha Nzinga. Olha, você tá lembrando o faraó, sabia? Sabe? Olha que diferença. Não, você não parece o bandido, você parece o faraó. Você parece a rainha Cleópatra, sabia? Você não parece empregada doméstica. E não é que tem problema em ser empregada doméstica, né? Minha mãe nos criou nesse lugar, né? Mas é dizer assim, eu não quero só isso. Eu não quero só isso. Não precisa ser só isso, né? Não precisa ser só isso. Eu tenho tanto intelecto quanto qualquer outra pessoa. Eu posso, sim, ser... A gente está aí lutando agora, fazendo uma campanha dentro do movimento negro no Brasil para uma mulher negra estar no STF. Por quê? Porque esse lugar tão poderoso, né, tão nobre, que é o Supremo Tribunal Federal, ele sempre foi ocupado por corpos brancos, né? Sempre. E homens. A gente agora, até recente, nos últimos 10, 15 anos, a gente até que tem 2 mulheres lá, mas ainda assim brancas. Pois a gente está lutando fazendo toda uma campanha, eu ainda já assinei o abaixo-assinado, sabe? Para exatamente dizer assim, a gente quer representantes nossos lá, porque a gente tem poder para isso, a gente tem capacidade para isso. A gente tem capacidade. Por isso que eu disse para a Kézia, desde a primeira vez que eu a vi, Marcelo, da importância de vê-la em cima do palco. Foi de arrepiar quando eu vi aquela mulher, eu recém-chegada em Catanduva,
E ver aquela mulher desse tamanho, com essa vozona, meu Deus, com esse corpo maravilhoso, eu disse, que é isso? Sabe? Que bom que as minhas meninas estão aqui. Eu estava com as 2 meninas, né? A minha filha e a minha enteada. Olha pra lá, ela é cantora, você tá vendo? Olha, Sofia, ela é cantora, que lindo. Olha, Lua, olha pra lá, vamos lá tirar foto, sabe? É dizer assim, você tá vendo? Você também pode, do jeito que ela tá ali, você também pode, né? Olha, ela é apresentadora de televisão, do podcast, você também pode, sabe? Sabe o Marcelo? Nossa, ele canta, ele tem um vozeirão, ele faz show em tudo quanto é canto. Você também pode. É dizer isso para os meus alunos, né? Para as minhas crianças. É mostrar para Por isso que a representatividade tanto importa. Por isso que esse slogan nosso do Movimento Negro, representatividade importa, que é olhar para... A gente precisa de negros no lugar de poder, porque negros no lugar de subalternidade a gente já tem demais. A gente já tem demais. Daí a gente continua alimentando esse lugar. O negro só é bandido, empregada, sabe, subalterno. E construíram na gente isso, porque a gente nunca foi assim. Em África a gente nunca foi isso. Sabe? A gente tem histórias de inúmeras rainhas que foram trazidas para aqui. A avó de Zumbi dos Palmares, a Aquatune, era uma princesa africana. Princesa. Estava lá em seu reino, de repente chega os colonizadores, destroem tudo, saqueiam tudo, sequestram e trazem para aqui como escrava, desumana, pior que bicho. Para viver todo tipo de violência possível, né? Entende? Então... nos devolver para nós, a população negra, esse lugar de princesas, de reis, de rainhas, de intelectuais, sabe? É importante e necessário para a gente conseguir combater isso. Porque senão a gente não vai. Enquanto a gente continuar no mesmo lugar, a gente não vai. Então, Preta, continue cantando, continue subindo no palco, continue apresentando. Preto, continue e suba no palco sabendo que vocês estão lá inspirando muitos outros pretinhos e pretinhas que estão vendo vocês. Minha ficha caiu nesse lance, né? Porque ela falou isso pra mim, e aí eu falei, mas será, né? Será? Aí foi fazer o show lá no Nova Catanduva, com as crianças lá, acabei de cantar, veio. Acho que tinha umas 4 meninas pretas. E aí eu falei, olha, eu moro aqui, não sei o que, elas... Como assim? Você mora aqui? Como assim? Mora aqui no bairro de pobre igual eu, sabe? E aí eu fiquei ali trocando ideia com eles na hora, veio você na mente. Falei, putz, aquilo que ia ser uma... É sobre isso, né, irmã? É isso. Isso. Na verdade, nós precisamos usar onde nós estamos e mais usar isso que você está falando. A gente está querendo passar para as pessoas, para o nosso pessoal preto, tudo isso. Então, nós estamos aqui, nós tivemos a oportunidade de estar aqui, né? E eu falei assim, a gente precisa passar alguma coisa. Né? Eu falei, Kézia, nós temos que passar. Então, nós temos que trazer pessoas como você, que, fala super bem, explica bem. De uma forma que a gente entende, né? Ela explica tudo de uma forma que... E às vezes tem coisas que o público às vezes não vai entender o que você está falando, né? Mas eu acho que a gente tem que ter, igual você falou, a gente tem que ter mais gente no poder. Tem. Aí que a gente vai... Aí que eles vão começar. Porque nós temos 54% da população negra, não é? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos hoje aqui uma vereadora. Uma só. E a gente está muito feliz, comemorando, mas é uma só, nós né? Temos que ter governador, temos que ter presidente, igual você falou, lá no STF temos que ter uma representatividade lá também. Então, eu acho que é isso, a gente tem que buscar o nosso espaço e do jeito que você está falando, já vamos buscar mesmo. E vocês já buscam, né? Vocês terem aberto esse espaço, gente, é riquíssimo. Sabe? Porque vocês poderiam estar aqui só falando de música e não tem nada errado, né? Porque vocês são da música, não teria nada errado. Mas vocês ocuparam esse espaço com a inquietação de vocês, sabe? Com a inquietação. Deixa eu levar para os meus irmãos, deixa eu levar para os meus iguais, isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou tendo acesso. Porque às vezes na escola não está sendo falado, né? Às vezes na escola esse menino só está sendo chamado de capetinha, porque na nosso imaginário o capeta é preto e o anjo é branco, né? Entende? Vocês estão ocupando esse espaço, que é um espaço de poder, né? Abrindo portas para os outros iguais.
E aí a gente está num círculo, né? Olha, essa mesa é circular, é meio oval, é circular. Porque é isso, nesse círculo não tem quem sabe mais, quem sabe menos. A ideia aqui não é essa, quem estudou mais, quem estudou menos, quem sabe mais falar palavras mais difíceis. Não, a ideia é olho no olho e dizer, olha, nós somos iguais e a gente está na mesma luta. Isso que você está falando me dói aqui também. Olha, Selma, olha, Marcelo, isso que tu falou tocou aqui, ó, eu entendi tudinho, sabe? Porque a gente entende, né? Sim. A gente entende. Kézia Neves. Ainda falando de racismo estrutural, nós estamos em Catanduva e, assim como outras partes do Brasil, ele também se manifesta aqui. Eu quero lembrar de 2 situações de racismo estrutural. Uma que foi o blackface, que ocorreu na FAMECA, onde alunos praticam o ato de blackface em uma festa da universidade, e que o movimento negro se colocou diante disso. Mas quais foram as consequências para esses alunos? Ou seja, a passividade da instituição, o silenciamento, não ação. E o caso recente do Instituto Municipal de Ensino Superior, em que no dia 2 de setembro deste ano, o senhor Ivan de Souza Neto, negro, muito orgulhoso de si e de suas origens, veio a falecer em decorrência de complicações que teve devido a uma queda ocorrida, o qual culminou em uma vértebra da coluna quebrada. E a faculdade não presta nenhuma condolência ou solidariedade para o servidor negro. Em contrapartida, se coloca prestando honrarias e fazendo memórias de morte de pessoas brancas na instituição. Pode Pretos também é um espaço de denúncia e de colocar o dedo na ferida. Selma, diante destas 2 práticas que revelam a estrutura racista presente nas universidades, na formação de pessoas, como os movimentos negros e nós, como sociedade, podemos fazer esse enfrentamento? Forte essas 2 situações que vocês trazem, né? Perto da gente. E olha que eu não sabia disso, né? Aconteceu aqui na nossa cidade. Sim. Do Ivan também não sabia. Eu não fiquei sabendo, então é uma coisa que a gente não fica sabendo. Porque... Né? E aqui apaga, blackface, né? ou blackface? Face. É porque é o nome em inglês, né? Sim. Chama blackface. Face é essa ideia do rosto preto, né? Preto. É uma prática racista antiga nos Estados Unidos e que ainda no carnaval, nos momentos que a branquitude quer brincar, quer se divertir, eles fazem isso. E a gente vem denunciando essa brincadeira exatamente para mostrar que não tem nada de brincadeira. Porque esse corpo preto, ele não é aceito naquele espaço. Né? Ele não é aceito, mas eu, branco, me sinto no direito de pintar o meu rosto de preto para ridicularizar, porque não é para valorizar. Não é. Não tá ali, não é uma menina que tá se pintando de preto para valorizar, dizendo, olha aqui. Não, sabe? A gente vê muito isso no carnaval. Pinta o rosto de preto, tinta preta mesmo, só com olhão branco. Eu lembro lá na Bahia tinha muito a nega maluca. Um homem se vestia com um pano preto, sabe? Aí botar uma peruca desse tamanho, para dizer que é o nosso Black Power. E sai uns negócios enormes para dizer que é peito, que é bom. Sabe? Um negócio horrível, só para ridicularizar. E não tem nada de engraçado nisso. E a gente ainda ri disso. E essa situação daqui da faculdade, o movimento negro de Catanduva ficou sabendo. Essas 2 situações chegaram pra gente, né? Interessante, o movimento negro dentro de Catanduva, ele recebe, né? As pessoas se veem representadas. Então, volta e meia, chega um e-mail pra gente, chega uma mensagem pelas redes sociais, olha, aconteceu isso, isso e isso, vocês não podem me ajudar? Né? Então, muito interessante pensar, as pessoas podem até não estar lá, indo em reunião, indo em evento, mas elas sabem que tem uma entidade que elas podem contar, né? E sabe que tem com quem contar, isso é muito interessante. E aí chegou essa situação da FAMECA, e nós imediatamente tentamos marcar uma reunião, fomos lá e foi muito interessante. Tinha uma galera enorme de estudantes e 3 ou 4 alunos negros. E esses 3 ou 4 alunos negros desabaram a chorar. Porque enquanto aqueles alunos brancos e as professoras estavam ali defendendo, é uma brincadeira de adolescente. Oxe, não ligue não. É uma brincadeira, é o costume, já é próprio da cor, né, do símbolo da faculdade mesmo, não sei o quê. Não tem nada a ver. A gente tem alunos negros aqui na faculdade, a gente não é racista. Esses 3 alunos negros dizem assim, vocês são racistas sim.
Eu nunca me vi representada. Nossa. Gente, foi tão forte essa reunião. A gente saiu de lá, ia dar 11 horas da noite, porque parecia que não tinha fim, sabe? Então, aquele espaço foi o espaço onde aqueles meninos negros, eram 2 meninas e um rapaz, parece que eram 3 ou 4. Eles disseram, eu nunca me vi representado nisso aqui. Isso aqui é extremamente violento. Eu cheguei na festa e vi vocês de cara pintada e eu me senti mal e a menina chorava. Eu me senti mal de ver que eu quis ir embora, sabe? O outro disse assim, eu estava na organização e eu falei para vocês que não poderia, e mesmo assim vocês fizeram. Vamos botar o dedo na ferida, é racismo sim. Então, assim, enquanto a faculdade toda estava ali tentando defender, aqueles 3 alunos negros chorando, falaram da dor que foi para eles estar naquele espaço. E aí a gente caiu com tudo, a gente disse, tá vendo? Você está vendo que não é invenção nossa? Você está vendo que esse espaço ele é violento? Porque não é essa instituição em si. É todas essas. É o racismo estrutural, né? Institucional. Ele está na estrutura. E aí a gente exigiu práticas, a gente exigiu reparação. A gente continuou mandando e-mail e nada foi feito. Nada, nenhum retorno a gente teve, nenhuma atenção a gente teve, assim, enquanto comunidade negra, né? Então, assim, e é uma instituição super reconhecida na cidade. Sim. Falou que ia colocar esses meninos para estudar temática e chamar a gente. Mais de 1 ano se passou e nunca chamou a gente para nada, né? Então, essa situação. E aí, essa outra situação desse servidor que faleceu agora, chegou para a gente também, essa semana. Então, quer dizer, essa outra instituição, né, ligada ao conhecimento e tudo, tem um funcionário, tem inúmeros outros funcionários, o funcionário morre, faz aquela festa no sentido de valorizar, né? Faz aquela homenagem, aquela honra. Esse funcionário negro que doou sua vida toda, ele é apagado. E o que acontece nessa instituição é o que a gente passa no resto da sociedade toda. Quantos heróis negros a gente conhece? Quantas heroínas negras a gente conhece na nossa história? Quer dizer, olha os nomes das ruas. Você vai daqui para Rio Preto, ia esses dias com meu marido e fui mostrando para ele. Viaduto fulano de tal, praça fulano de tal. Só nomes de homens brancos. A maioria bandeirantes, sabe? Colonizadores, violentos, que fizeram tragédias. Mas esses homens são tidos, são contados na história como ficaram para a história como heróis, né? Quantos homens negros, mulheres negras a gente conhece como heroínas, né? A gente não conhece, porque essa nossa história ela é apagada. Então, esse servidor que fez história, que se doou, se gastou sua vida ali, ele não tem sua história contada, valorizada. E é tanto isso que a gente pode perguntar a qualquer preto. Você conhece o nome do seu bisavô? Do seu tataravô? Né? De onde vem a sua família negra? Vem de onde? De África? Eu sempre trago essa questão. Vocês sabem? A gente não sabe. Se a gente conversa com um branco, em 10, 15 minutos eles já falam, nossa, minha família veio da Itália, sabe? Meu sobrenome é fulano de tal porque vem da Espanha, eu já até achei aqui na internet onde fala tal lugar assim, assim, assado. E a gente? Essa história nossa negra, ela foi apagada. Os nomes dos nossos avós, bisavós, os nomes dos nossos antepassados foram apagados da história. Apagados. De forma que os nossos sobrenomes é Santos, de Jesus, Silva. Aqui eu percebi, a primeira vez que eu saio da Bahia, né? Eu chego aqui, minhas colegas do trabalho, tudo tem um sobrenome diferente, né? Estranho para mim. Eu nasci e me criei num lugar onde todo mundo tinha o mesmo sobrenome. Nós tudo temos Santos. Todo mundo na Bahia chama Santos. Silva, de Jesus, Oliveira, Ramos, sabe? Por quê? De onde vem? Se a gente não é parente, por que todo mundo tem o mesmo sobrenome? Porque esse nosso nome africano foi apagado, foi proibido de se manter o nome quando chegou aqui o escravizado. Então, ele foi batizado com o nome do colonizador, né? Para apagar essa sua história. E aí a gente não tem acesso. Então, o que aconteceu com esse servidor hoje, essa semana, é exatamente para mostrar que isso continua. O apagamento da pessoa negra, o apagamento da história negra, o apagamento... E aí a gente volta de novo para a desumanização desse corpo negro, né? A desumanização. A gente é visto como menos humano. Então, eu posso apagar a memória dessa pessoa porque ele não é humano o suficiente. Né? Então, não tem por que ter o nome dele estampado em lugar nenhum, porque não é humano o suficiente. No fundo,
tá por trás isso, né? Essa desumanização do corpo negro. Nós vamos ter que trazer você mais vezes. É tão forte. Nossa! Como fã, se vocês deixarem a porta aberta, eu já venho ficar aqui só escutando. Eu acho que nós temos que fazer uma diretoria, porque nós temos a Selma de convidada para todos os poderes. Oxe, nem preciso aparecer. Nem precisa, eu só sento ali e fico olhando. Já na hora do nosso entrevistado. Selma, mudando um pouco o foco, sim, mas sem sair do contexto, dentre suas atividades, há um forte viés voltado a questões culturais. Inclusive, através da Secretaria de Cultura da cidade, você tem promovido um curso de filosofias africanas. Além de romper com a ideia reducionista que colocava o povo africano somente na condição de escravizado, como se via nos livros de história. Explica pra gente um pouquinho do conteúdo abordado no curso, especialmente das religiões de matriz africana. O curso está sendo meu xodó, né? Então, eu tenho essa ligação com a cultura desde cedo. Eu falei essa semana na conferência de cultura, fiz parte da conferência, e eu falava assim, eu sou uma fazedora de cultura desde muito cedo. Eu me tornei produtora cultural, no sentido de produzir um projeto, assim, para um edital, agora recente. Mas eu sou uma fazedora de cultura desde muito cedo, porque desde cedo eu estou nas rodas de capoeira com o meu povo. Desde cedo eu estou nas rodas de terno de reis com o meu povo, né? E isso não é um evento que a gente faz para os outros ver. Isso é a vida da minha comunidade. Na minha comunidade, a gente faz terno de reis o tempo todo, né? A virada do ano, a gente faz uma roda de terno de reis e sambando, e com bumba meu boi, e com tudo. Então, assim, eu venho dessa comunidade negra riquíssima de cultura, porque a gente faz cultura, a gente produz, a gente é cultura. Cultura, a arte, a gente respira a arte, né? Então, eu tenho esse viés, assim, realmente muito forte. E eu comecei a produzir projetos, né, para editais lá, ainda em 2016, lá na Bahia, na universidade. Produzi para o edital do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, para a Prefeitura. Aí, depois que eu cheguei aqui em Catanduva, comecei a produzir ano passado, que eu sem conhecer ninguém, fiquei meio assim. Aí, ano passado, na mostra, na Semana da Consciência Negra, na Mostra Ubuntu, eu comecei a fazer algumas coisas. E aí, entrei no Conselho de Cultura e estou aí, né? Mas essa arte que nos salva, que nos ajuda a levar nossa beleza, nossa cultura, nossa riqueza para outros lugares, né? Muito bom. E então, o curso de Filosofias Africanas, ele nasce desse lugar de dizer assim, vamos ocupar, tem um programa Oficinas Culturais na Prefeitura, na Secretaria de Cultura, né? E eu olhei o edital e eu disse, cara, vamos ocupar isso com arte preta? Sabe? E eu sou comunicadora, eu sou professora, né? Eu adoro estar lendo, estar estudando. Eu falei, vamos fazer um curso. Ao invés de fazer só um show, isso eu sei que já vai ter muita gente que vai fazer, né? Eu falei, já tem gente que vai fazer o entretenimento, deixa eu levar conhecimento. E aí, eu sou casada com um filósofo preto, e aí a gente sentou e disse, vamos falar de filosofia africana, porque é o que a gente estava estudando. Falei, vamos falar? Vamos. E aí, a gente montou o projeto, mandamos e foi aprovado. E está sendo, assim, de uma experiência, gente, tão grande, e não tem só pessoas negras, a gente tem, a troca bonita é exatamente isso, a gente tem pessoas brancas e pessoas negras trocando, sabe, desvendando, olhando para a África e retomando o seu conhecimento. Está sendo 12 encontros, serão 12 encontros, todos os sábados de agosto, setembro e outubro. Tem um curso extenso, né, 3 meses, todo sábado, mas vocês acreditam que o povo tá fiel? Que das 5 da tarde, a gente tem que parar, porque não deu a hora, bora, gente, para, porque sim, a gente quer continuar. E a gente vai para a mesa, porque a gente sempre encerra fazendo um AG1, que é a partilha da mesa, né? Faz parte das filosofias africanas, a mesa, comer, né? Faz parte da nossa tradição, do nosso povo. E o nosso povo é filósofo. Em África, o filósofo não é só aquele que vai para a academia estudar. O filósofo é quem pensa a vida, é quem reflete a vida, é quem cuida da vida. Nossas avós foram filósofas, nossas parteiras foram filósofas, nossos pais, né? Então, a gente sempre termina o curso na mesa. E ali na mesa, comendo alguma coisa e continuando a aula. Continuando a aula. Se a gente lá ia dar 6 horas da tarde, disse, gente, vai embora que não dá mais, a gente tem que fechar. Mas essa troca, essa riqueza de dizer assim, cara, eu nunca tinha pensado isso. Os alunos vêm falando isso pra gente, né? Os colegas, os alunos, no sentido de estudante ali, dizem assim, nunca tinha parado para pensar isso, como foi bom, porque agora eu olho para o meu aluno de forma diferente, olha, agora eu olho para minha mãe de forma diferente, olha isso que eu estou sentindo,
eu nunca sabia, mas eu já senti isso. Muito interessante. E para fazer esse curso? Então, a gente fez as inscrições porque a gente vai dar certificado, mas ele é um curso aberto, qualquer um pode chegar, porque o conhecimento ele não pode ser preso, né? Não pode, eu não posso prender o conhecimento aqui, porque a água presa, ela apodrece, o conhecimento também, então eu não posso segurar, não é nosso, e nossa cultura africana, ela é a cultura de griots, a gente compartilha na roda. Então, o curso ele é aberto todos os sábados, quem quiser fazer a inscrição faz, porque a gente dá um certificado, né, se precisar, mas o curso está aberto para qualquer um. Cultura? Ela é pela cultura. Foi um curso que eu escrevi no edital, foi aprovado no edital, e então eu recebi a verba para poder produzir. Eu tenho um link, pode procurar a Cultura dá o link, se inscreve, ou é só ir na Estação Cultura todos os sábados, 14h. Nós temos a nossa diretora de pauta aqui, Adriana Ribeiro, advogada, ela te encontrou e ela falou que vai fazer o curso com você. Adriana Ribeiro? É. Ai, eu não tô lembrando agora, mas eu vou lembrar dela. Então, manda ela aí. Foi ela que fez essa pauta. Todas preta. as pautas. Não é? Olha, então é das nossas, você acha? Olha que é das nossas. Então é isso que tá rico. Branca. Saiu da bolha. Olha que como lindo. Diz meu amigo Vini. Pois, eu vou ter a chance de conversar com ela, que eu adorei esse material que ela preparou. E pensar assim, é isso que eu tô achando lindo. Tem umas professoras, uns professores, uma galera, sabe, que tá com a gente, brancos, e que agora disseram pra gente esses dias na mesa, falei, sabe que minha avó, agora que eu tô pensando, minha avó era indígena, sabe, meu bisavô era negro, então no fundo eu tenho sangue negro também, sabe, dizer assim, eu tô junto com vocês, não tem por que a gente estar separado, né, e o racismo ele não é um problema do negro. Não é um problema inventado por nós. A gente só vai resolver quando a branquitude compreender, entender e começar a gente juntos buscar possibilidades de romper, né? Porque não é problema nosso. Embora só a gente está aí falando, né? Só a gente está aí falando. Então, a gente precisa dar as mãos mesmo, companheiros e companheiras, para a gente vencer. Então, tá convidado todo mundo. Todo sábado, 14h, pode chegar na Estação Cultura, que a gente está lá. E tá sendo lindo. Kézia, tá sendo uma volta para a África. Eu tenho dito para eles que é uma travessia, Marcela. Eles dizem assim, vamos juntos nessa travessia? E a travessia, ela é difícil, porque às vezes a gente pode escorregar, mas a gente precisa estar juntos, né? Então, é voltar para a nossa origem. E essa origem positiva, bonita, rica, próspera, que é a África, né? Isso aí. Kézia Neves. Vamos lá. Selma, você é mãe, é professora, e nesse caminho de ensinar no dia a dia, que situações mais te angustiam e que situações te deixam mais em paz quando você traz essa consciência da estrutura e do funcionamento do racismo para as pessoas? Me angustia ver meninas negras ainda serem xingadas na escola. Me angustia ver professoras negras, professoras brancas, professoras negras ainda contando, professoras ainda sem saber o que falar. Chega somente no mês da consciência negra e ainda diz assim, mas qual é o livro mesmo que eu posso ensinar? O que mesmo, sabe? Porque não se apropriam, não acham que isso é uma situação que precisam dedicar tempo para estudar, para ler, para procurar, para buscar um livrozinho, né? Um livro e apresentar. Então, me angustia essa educação ainda tão racista, ainda tão colonizadora. Me angustia. E ver essas meninas na escola se sentindo feias é de dar uma dor, sabe? Ver minha aluninha com cabelo maravilhoso, Black Power, mas toda hora passando a mão, porque ela acha que tá volumoso demais, que tá feio, que fulano vai falar mal, que fulano vai dizer que tá feio, sabe? Entende? Isso me dá uma angústia ainda, né? Mas me alegra, o que me alegra? Me alegra ver as minhas meninas empoderadas, sabe? Ver minha enteada tem 9 anos, Sofia adora dançar, adora Isa, olha as referências dela, é a cantora Isa, sabe? É olhar para a televisão e se ver lá, e ela olha e já diz, olha, Selma, ela tem cabelo Black Power igual a gente, você tá vendo? Selma, eu assisti uma série, volta e meia ela fala, Selma, assisti uma série que tinha uma menina Black Power maravilhosa. Essa menina começa a ver beleza nesse corpo negro, que sempre disseram para ela que não tem beleza, né? Então, se disseram para mim que não tem beleza, eu também não vejo beleza em mim, né? Então, essa menina começa a ver beleza no outro
corpo negro que ela encontra na rua e ela olha para si e diz, opa, o meu tem beleza também em mim, né? Então, me alegra ver essas menininhas empoderadas. Nos nossos projetos culturais que a gente faz, a gente vê... Eu fiz um desfile ano passado na Semana da Consciência Negra com crianças e adolescentes. Uma galerinha de 10 anos, ousada, cabeça pra cima, sabe? Não é, olha tuas meninas, sabe? Não são mais aquelas bobinhas do jeito que a gente era, de alguém falar aí. Não, essas meninas estão ousadas, Marcelo, sabe? Então, assim, me anima, me dá uma esperança, me dá alegria de ver essas meninas ousadas. Porque aí, se elas escutam alguma coisa, elas vêm cá e denunciam pra professora, e chama alguém, fala com a família, porque elas não aceitam mais, né? Então... É de dar alegria, de ver essa nova geração tão empoderada. Fui buscar, meu marido trabalha na escola de Norai, fui buscar ele esses dias, fiquei com o carro e fui buscá-lo. 4 da tarde, abriu as portas, saiu. Gente, tanto adolescente com os cabelos maravilhosos. Umas meninas black power, uns meninos com os cabelos enroladinhos, eles fazem, né, aqueles cachinhos para ficar bem certinho. Parece que leva horas ali arrumando. Eu falei para meu marido, mas quanta gente bonita é essa nessa escola, gente? Sabe? Maravilhoso. Então, entende? Então, assim, olha como a gente tá. Há pouco tempo a gente só alisava, a única forma de ser negro era sem nem conhecer seu cabelo raspado, né? Ou a gente de cabelo liso, né? A gente tá conhecendo nosso cabelo agora, recentemente, não é? Exatamente. Vamos pensar assim, a gente não tem 20 anos que a gente conhece nosso cabelo, né? Eu tenho 37 anos e eu conheci meu cabelo há pouco tempo. Você acha? Eu faz 3 anos. Ela falou a verdade, nós não perguntamos. Ela falou. Eu falo mesmo. Estamos educando até ela falar. Até falar. Entreguei. Selma, falando sobre essa consciência, sobre o entendimento e letramento racial, pensando numa sociedade mais justa, com menos desigualdades, a luta é de todos. Portanto, as pessoas brancas também têm papel relevante no antirracismo. Aliás, os privilégios da branquitude poderiam ser pauta extensa num outro programa. Nos movimentos que você atua, há espaço para as pessoas brancas se juntarem a essa luta? Sim, e tem que ter, né? Tem que ter. No nosso curso de Filosofias Africanas tem espaço, no Movimento Negro tem espaço. E, de fato, essa ideia é muito boa. Dá para trazer. Já indico, gente, indico Isa, assessora de Thaís. Isa é uma mulher branca e está com a gente. A mãe dela, Isa está no curso com a gente de Filosofias Africanas e a mãe dela também. Indico as duas para vocês convidarem. 2 mulheres brancas que estão na luta antirracista, sabe? Que estão compreendendo, olha, eu, mulher branca, usufruo de privilégios nessa sociedade. E o que eu preciso fazer e que eu posso fazer para trazer os nossos companheiros, para fazer os meus iguais perceberem esses privilégios e trazer os companheiros negros para perto, né? Sim. Então, assim, excelente. Depois vocês procurem aí, nós temos aqui Vini e a sua esposa também, que vai participar. Tá vendo? Vini precisa. Temos também o nosso presidente da Câmara que abriu esse espaço para a gente colocar esse programa. Entende? Então, a gente compreender. Tem muita gente branca que tá... Então, assim, a luta antirracista, ela não é uma luta contra a pessoa branca, né? Não é, eu sou inimiga dos brancos, não dou um abraço no branco, Deus é... Não é isso. É a gente perceber a branquitude. Quando a gente fala branquitude, eu não estou falando desse homem branco, dessa mulher branca, sabe? Que vive outras violências também. Não estou falando... A gente fala desse contexto social, desse grupo social, dessa estrutura social que hierarquiza, que dá valor a esse grupo e deixa invisível esse outro grupo, né? Até pensar o que é essa branquitude, de que ela se alimenta, de que ela vive, como que vive e como que essa branquitude pode se redescobrir, se reinventar, se ela quer uma sociedade mais igualitária, se ela quer abrir essa bolha, porque é muito gostosinho estar ali, né? Então, assim, para falar nisso é falar de perder privilégios. Ela está disposta? Será que a branquitude está disposta, essa sociedade branca, ela está disposta a se dar conta de que o que ela sempre fez na humanidade foi tragédia, foi guerra? Porque é dito pra gente o contrário, né? O que o negro sempre fez foi coisa ruim, o que o branco fez foi coisa boa. Só que não é assim. Essa branquitude escravidou uma população gigantesca de pessoas. Escravizou. Sequestrou. Trouxe de uma forma desumanizada de lá para cá, né? E continua explorando lá em território africano.
Olha, a gente está tendo um monte de países africanos invadidos, se guerreando ainda hoje, né? Ainda com fruto dessa colonização. Então, é responsabilidade da branquitude repensar e estar com a gente, sim, nessa luta. Então, nos meus espaços, são sempre abertos. Seja um projeto cultural, sempre está aberto para a gente estar discutindo, porque o racismo não é inventado por mim nem pelos meus, né? Sim. Não é. Então, tem que estar junto. Kézia Neves. Com essa sua genialidade, esse interesse genuíno em tratar de temas tão relevantes, você tem novos projetos, outros sonhos a realizar? Ixi! Sou criativa, né? Os criativos, eles vivem cheios de ideia. E eu digo que eu sou uma pessoa que vivo grávida de projetos. Eu vivo grávida de... Porque o ventre é esse grande lugar onde a gente gesta, né? O ventre é onde a gente gesta o novo. E eu vivo parindo ideias o tempo todo, eu vivo criando. Então, eu sou uma mulher grávida, que eu vivo gestando o projeto o tempo todo. E estou sempre pensando, estou cheia de coisas para a cultura. A gente está agora com um projeto com o Sesc, que aqui nesse programa sempre sai o nome Sesc, né? Sempre sai. Sempre sai o nome Sesc, porque essa grande espaço, essa grande janela que a gente tem, que nos valoriza tanto, o produtor local, o artista local, né? Então, a gente está vendo com o Sesc de trazer um projeto para a Semana da Consciência Negra de dança afro, dança de reis e rainhas dos blocos afros de Salvador. Estou trazendo. Então, com fé em Deus, vai dar certo. A gente já está organizando. Você tem noção do bloco Ileaê, daqueles blocos carnavalescos de Salvador? A gente está trazendo uma rainha de um bloco afro para vir dar uma oficina e fazer um espetáculo. É de chorar, amiga. Essa rainha, ela é de Salvador, mas eu a conheci na universidade onde eu estudei. E eu falei, eu preciso te trazer aqui. Eu preciso trazer. Desde o ano passado eu estou tentando trazer, não deu certo. E aí, agora a gente está tramitando para poder trazê-la, porque é ver esse corpo negro dessa mulher negra, preta, retinta, como rainha. E ela se veste de rainha, porque ela é a rainha. A rainha nos blocos afros, ela é título vitalício. Não é um projeto cultural que foi ali e parou, sabe? É ancestral. Se aquela mulher foi eleita rainha, ela é rainha o resto da vida. É lindo, é lindo. Então, a gente está com esse projeto, estamos organizando, já estou falando assim de primeira mão e com fé em Deus vai dar certo. Estou junto, já deu, né? Estou junto com o Conselho de Cultura organizando, a gente está organizando o mês da consciência negra. A gente conseguiu, junto com a vereadora, junto com a Secretaria de Cultura, eu estava junto, nós sentamos junto para a gente dizer, uma semana é muito pouco, né? A gente deveria celebrar a cultura negra o ano todo. Porque a gente existe, produz, gera riqueza, gera trabalho o ano todo. E aí a gente conseguiu aumentar para um mês, né? Então, vai ser um mês da consciência negra. Então, com certeza, a gente vai estar aí pelo meio, parindo coisas lindas, parindo projetos, com certeza, né? Tudo isso faz você não ficar com tanta saudade lá da Bahia. Você acha? É exatamente essa frase que eu uso. Você acha, Marcelo? Você foi em cima. Eu falo para as meninas do Movimento Negro que esse grupinho do Movimento Negro é a minha pequena Bahia, a minha pequena África. Porque é difícil estar longe de sua terra, né? É difícil. E quando eu me encontrei aqui com o Movimento Negro, eu me encontrei com é o meu cantinho onde eu estou ali com a minha Bahia, sabe? Eu me sinto em casa com as meninas, com os meninos, quando a gente faz os nossos encontros, quando a gente debate, quando a gente estuda, quando a gente briga, quando a gente luta. Eu me sinto, de fato, na minha Bahia, quando eu estou com os meus, né? Que é essa sensação de estar aqui agora também, né? Não estou longe com um monte de gente desconhecida. Eu estou com uma mulher que é igual a minha mãe, que é igual ao meu pai, que é igual a minha tia, sabe? Então, essa família nossa, essa ideia de família africana é isso. Não é só pai e mãe. Dentro das filosofias africanas, a família africana é essa extensão dos iguais. A gente se olha e se reconhece, né? É isso. Kézia Neves. Selma, hoje fomos inundados de esclarecimentos, de cultura e de motivação. Estamos chegando ao fim do nosso Pod Pretos, com uma alegria imensa em ter você aqui. E também instigados a aprender mais. Muito obrigada por partilhar esses momentos e esses conhecimentos com a gente. Deixa sua mensagem para todos que vão assistir o episódio
mais que especial. Ai, chegou ao fim. A baiana fala, eu disse pra vocês que a baiana é conversadeira. Achando que você vai... Não, a gente vai dar trabalho pra ele. Então, chegando ao final, o que eu digo pra quem tá ouvindo? Primeiro dizer pra vocês que eu sou ouvinte de vocês, eu consumo, né, o Pod Pretos, eu acompanho e eu percebo esse Pod Pretos como um espaço riquíssimo que precisa continuar. Então, digo pro coordenador, pro presidente, esse espaço precisa continuar. E esse espaço tá dando tão frutos que já começam a jogar pedra, né? Vocês percebem? Já começam a jogar pedras. E a árvore só recebe pedras quando ela tá dando frutos, né? Tá dando frutos, então, opa, começou a jogar pedra, opa, a gente está no caminho certo, né? Então, dizer que esse espaço para mim é sagrado. E sagrado no sentido de sagrado mesmo. Esse espaço é sagrado porque a gente está falando da gente. A gente está se reconectando com a nossa história. A gente está se fortalecendo. A gente está trocando, a gente está crescendo. Né? Então, nesse momento, eu, Selma, recebi um pouco de Kézia, recebi um pouco de Marcelo. Kézia recebeu um pouco dos dois. Entende? Não é essa troca? Sim, sim. Né? Marcelo recebe dessas duas. Então, assim, é essa troca. A gente nem você sai do jeito que chegou, nem eu, né? Tem essa troca. Então, para mim, eu honro esse espaço como um espaço sagrado, honro a caminhada de Kézia como uma caminhada sagrada e especial demais, sabe, irmã? É para dizer, mas eu vou dizer para tu, o tanto que é significativo te ver nos espaços de poder. O tanto que é significativo para nós te ver cantando levemente, sabe? Com sua voz, que é seu dom, sabe? Mas empoderando tantas outras e às vezes sem nem pensar nisso, mas você tá, né? Dizer para Marcelo o quanto que tua arte é forte, essa voz é forte, mas o quanto que tua arte ela é empoderadora. E quanto para os homens pretos, você com seu cabelo grande, natural, passa falando, né? Deixa essa mensagem, porque os homens pretos foram proibidos de usar o seu cabelo. Tem que ser só raspado, porque é ruim, é duro. E você com seu cabelo grande, sabe? Deixando crescer, de alguma coisa você fala. Então, é pensar assim, a trajetória de vocês, gente, toca outras trajetórias e que vocês nem têm noção, mas toca. Alguém está olhando e está sentindo, né? Então, eu honro esse encontro, essas encruzilhadas que cruzaram vocês. E honro essas encruzilhadas que nos cruzaram desde o primeiro momento. Agradeço. E digo para quem está ouvindo, vamos honrar esse espaço, vamos fortalecer esse espaço para que esse espaço continue, para que amplie, sabe? Para que a gente tenha uma pessoa branca, uma pessoa negra aqui, para que a gente continue fortalecendo, para que chegue uma hora que não precise mais falar, a gente vai agora só cantar, sabe? Porque não precisa mais, não tem mais problema. Já pensou a gente chegar esse dia? Não tem mais problema de racismo, minhas filhas, minhas meninas não passam mais por nada. Olha, a nossa sociedade melhorou, a gente só vai viver da nossa beleza, mostrar os nossos dons. Ainda não é só isso, né? A gente ainda precisa lutar muito. Então, eu honro esse espaço sagrado que é o Pod Pretos, porque preto também pode, com certeza. Obrigada. Estivemos aqui, Selma de Oliveira, mais um Pod Pretos para vocês. Dizer para vocês, Selma, nosso muito obrigado. Dizer para você que está assistindo, compartilhe, curte e avisar vocês que ela vai voltar. Fique tranquilo que nós vamos ver uma data, ela vai voltar. Porque se vocês soubessem a energia que está esse estúdio aqui, uma energia tão boa, tão gostosa, e pensa numa pessoa simples, humilde e que passa essa energia maravilhosa. É Selma de Oliveira. Nossa. É porque a gente não anda só. Pod Pretos. Porque preto também pode. Preto também pode. Meu povo. Isso mesmo. Axé. Selma do céu.